Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Por mais impressionante que pareça, os rishis védicos também perceberam que o cosmos era permeado de cordas. Deram-lhes o nome de sutras, do qual deriva a palavra sutura dos cirurgiões. Em sânscrito, sutra pode significar um ponto de costura, ou sutura, e também uma linha ou frase verbal. Se você pensar num sutra como uma linha, então o universo inteiro é tecido como uma teia diáfana a partir de fios de inteligência, bilhões e bilhões deles. Como notas tocadas no violino escondido, o nível fundamental do mundo todo, segundo os rishis védicos, é feito de sons. Como surgem antes de qualquer outra coisa, eles são primordiais, daí o termo som primordial. É preciso mais de um som para fazer o universo. No entanto, os rishis tinham um para começar, uma vibração chamada Om, que surgiu na ocasião do Big Bang. Om é uma sílaba sem significado. Trata-se apenas da primeira onda que quebra o silêncio cósmico. À medida que vai se quebrando em muitas ondas menores, o Om se subdivide em diferentes subfrequências que compõem a matéria e a energia de nosso universo. Desde que você abra sua mente à possibilidade, não será mais surpreendente que estrelas, galáxias e seres humanos possam ser criados a partir do Om, em vez de a partir de uma supercorda. Ambos são abstratos. Voltando ao violino escondido, Caco escreveu, abre aspas, os tons criados pela corda em vibração, como um dó ou si bemol, não são mais fundamentais do que qualquer outra nota. O que é fundamental, contudo, é o fato de que um único conceito, as cordas que vibram, pode explicar as leis da harmonia, ou, no caso do universo, as leis da natureza. Fecha aspas. O Om pode ser representado como uma linha reta cujo tom cai no infinito, como a suprema supercorda. Não é por acaso que a sílaba Om soa como um zumbido. Quando os rishis sintonizavam com o som do universo, ouviam mesmo um zumbido cósmico. Se você fosse um iluminado, seria capaz de ouvir sua própria vibração, que é tão individual como uma assinatura. Por exemplo, você poderia ouvir seu DNA como uma frequência específica vibrando em sua percepção. Da mesma forma, cada neuropeptídeo, como qualquer outra substância química, teria origem num som. Começando pelo DNA, o corpo inteiro se desdobra em muitos níveis e, em cada um, o sutra, ou sequência de sons, vem primeiro. Portanto, colocar um som primordial de volta no corpo é como lembrá-lo da estação em que deveria estar sintonizado. Com base nisso, o Ayurveda não trata o corpo como uma pelota de matéria, mas como uma teia de sutras. Nem preciso dizer que levei muito tempo para explicar tudo isso a mim mesmo. Quando comecei a administrar os programas ayurvédicos na clínica de Lancaster, eu mantinha um pé firmemente plantado em meu consultório particular de médico endocrinologista. Embora me sentisse afinado com a teoria ayurvédica, ainda estava apreensivo com seus resultados. Eu fazia uma verdadeira ponte aérea entre meu consultório e a clínica todos os dias da semana. Certo dia de outubro, entrei no restaurante da clínica e notei um dos pacientes de câncer, um homem de meia idade,
almoçando tranquilamente numa mesa de canto, em companhia da esposa. Ele tinha câncer de pâncreas, uma condição fatal que é também extremamente dolorosa. Quando o homem se internara 5 dias antes, seu rosto estava cinzento e enrugado devido a meses de sofrimento. Fui até sua mesa para cumprimentá-lo. Enquanto me aproximava, ele me olhou por acaso. Foi um desses momentos que fazem o coração parar. Seu rosto estava relaxado e transmitia a impressão de paz. Seus olhos mostravam-se inegavelmente tocados pela bem-aventurança. Perguntei-lhe como se sentia e ele me disse que não sentia mais nenhuma dor. Depois de 4 dias de tratamento ayurvédico, deixara por si próprio de tomar todos os analgésicos. Alguns dias depois, o paciente saiu da clínica e até a época em que faleceu, continuou praticamente livre de drogas. Isso ainda não pode ser considerado uma cura, mas é um grande passo em sua direção. Estou convencido de que a percepção estaria curando mais pessoas atualmente se não fizéssemos diagnósticos tão tardios das doenças, depois que anos de estresse tenham endurecido a fisiologia, dificultando a penetração da bem-aventurança. Entretanto, o portão está sempre aberto, nem que haja apenas uma fresta. Todas as técnicas de cura ayurvédica atuam dentro da premissa de que, em primeiro lugar, trata-se o doente e depois a doença. A perspectiva de se tornar novamente uma pessoa sadia, em vez da luta contra um mal que se sabe incurável, dá esperanças a pacientes que, de outra forma, não teriam nada em que se agarrar senão tristes estatísticas. Um aidético da Alemanha foi tratado com o Ayurveda por 2 anos, como parte de um programa piloto de combate à AIDS. Tendo sido diagnosticado em 1984, ele continua vivo no momento em que estou escrevendo este livro, agosto de 1988, e leva uma vida normal sem nenhum sintoma aparente. Abre parênteses. 80% dos pacientes de AIDS morrem dentro de 2 anos após o diagnóstico. Um programa similar está sendo desenvolvido na Califórnia, tratando aidéticos e mantendo-os sob constante observação clínica para se verificar se tanto a fase ativa como a fase latente da doença podem ser afetadas com o tratamento ayurvédico. Os 2 grupos são pequenos e os aidéticos sabem que o Ayurveda não está prometendo uma cura, mas os médicos supervisores afirmam que estão observando melhoras, especialmente na capacidade dos pacientes suportarem a fadiga debilitante que lhes mina a força e a vontade. A simples extensão do período de latência, dando ao paciente mais alguns anos antes que a doença produza sintomas, seria um avanço importante. No entanto, encontrei um aidético não ligado à clínica que parece ter feito melhor do que isso. Um músico de Los Angeles, de 40 e poucos anos, veio me procurar 2 anos atrás para aprender a técnica da bem-aventurança. Não o revi até este ano, quando apareceu para aprender o som primordial. Perguntei como estava passando, e ele respondeu que precisava me contar uma coisa. Tinha AIDS. O diagnóstico fora feito 4 anos antes, depois que ele contraíra pneumonia. Sua enfermidade não era típica, causada pelo pneumococo, mas uma infecção por um protozoário chamado Pneumocystis carini. Essa é uma das doenças mais comuns que atacam os aidéticos quando ocorre o colapso do sistema imunológico. O músico curou-se dessa crise e decidiu mudar de vida. Aprendeu a meditar e, pela primeira vez em sua vida adulta, abandonou a rotina de noites em claro, bebedeiras, pílulas, fumo e promiscuidade, que estivera ligada à sua carreira. É interessante notar que um estudo de acompanhamento de aidéticos com um período de sobrevivência mais longo demonstra que todos eles tomaram uma decisão do tipo: vou assumir o controle a respeito de sua doença.
A medicina comum não consegue explicar por que essa atitude é um salva-vidas tão bom, mas é assim que ela funciona. 2 anos depois que o músico aprendeu a técnica da bem-aventurança, sua saúde havia melhorado a ponto de ele ter um aspecto absolutamente normal. A técnica da bem-aventurança tornou-se o principal foco de sua determinação em derrotar a AIDS. Não penso em mim mesmo como estando em luta contra a doença, observou. Só estou aprendendo como era errada a sensação de angústia e infelicidade em que eu vivia. Em seu interior, ele começou a vivenciar uma gama de emoções muito mais positivas. Contou-me que jamais imaginara que poderia ficar viciado em felicidade. Hoje, 4 anos depois do diagnóstico original, esse homem parece perfeitamente saudável e, exceto por alguma fadiga, vive como se a AIDS não existisse. A cada ano que passa, os congressos internacionais sobre a AIDS revelam maior desânimo no combate à doença. A AIDS é causada pelo vírus HIV e suas mutações, o pesadelo dos pesquisadores, pois ele pertence a uma classe de organismos especialmente ardilosos e desnorteantes, denominados retrovírus. Mesmo um vírus normal, como o responsável pelo resfriado comum, tem notáveis poderes para enganar o sistema imunológico do corpo. Ao contrário do que acontece quando reage às bactérias, nosso DNA misteriosamente se esquece de como lutar contra um vírus invasor. De fato, parece cooperar com ele. Quando um vírus chega à parede celular, é como se ela se derretesse e ele a penetra sem resistência, sendo praticamente conduzido até o núcleo da célula, onde o DNA, muito prestativo, interrompe suas operações normais e passa a fabricar proteínas para produzir novos vírus. Um vírus de resfriado ou de gripe contenta-se em deixar o DNA fabricar proteínas para ele, mas um retrovírus como o HIV vai além, mesclando-se às combinações químicas do DNA, mascarando-se como material genético da célula hospedeira. Ali ele, abre aspas, dorme, fecha aspas, até o dia, que pode chegar anos depois, em que o DNA é disparado para lutar contra outra doença. Então, o retrovírus desperta e passa a se multiplicar aos milhões, usando a célula hospedeira como incubadora, o que acabará por matá-la. Ela se rompe, soltando uma horda de vírus letais na corrente sanguínea. Cada etapa do ciclo é tão misteriosa e complicada que o vírus da AIDS logo conquistou a fama de ser o mais complexo organismo mórbido já conhecido. Nenhuma droga é capaz de combatê-lo. O AZT, que ajuda a adiar a fase ativa, tem efeitos colaterais significativos, o que impossibilita seu uso em alguns pacientes. Não tenho a intenção de negar a abordagem típica da medicina ocidental. Quando surge uma doença que ameaça a vida, é necessário tomar medidas drásticas. Nisso todos concordam. Acredito, porém, que encarar a doença como uma distorção da inteligência poderia representar um passo na direção de um nível mais profundo de compreensão e, portanto, do tratamento. Tanto o câncer quanto a AIDS parecem casos onde a sequência adequada de sutras deve estar se distorcendo no mais profundo dos níveis. Em outras palavras, são falhas de inteligência, como buracos negros, onde a bem-aventurança desvia-se de seu padrão normal. O que torna ambas as doenças tão intratáveis é que esse desvio está muito fundo, trancado no interior da própria estrutura do DNA. Isso faz com que o mecanismo autorreparador da célula se quebre ou se volte contra si mesmo. No caso do câncer, o DNA parece querer cometer suicídio, ignorando seu conhecimento sobre a divisão celular correta. Em ambas as doenças, a distorção da bem-aventurança aparentemente penetra até os campos de força que mantêm o DNA unido. A física celular é um campo complexo, mas acredita-se que uma célula inicialmente sente os vírus
e interagem com eles ao detectar suas ressonâncias químicas e eletromagnéticas. Esses sinais são interpretados pelo DNA e, presumivelmente, também conseguem enganá-lo. A partir da perspectiva dos sutras, ou sons védicos, deve haver uma distorção na sequência adequada de inteligência à medida que ela vai se abrindo no mundo relativo. Ao, abre aspas, ouvir, fecha aspas, o vírus em sua vizinhança, o DNA o confunde com um som benévolo ou compatível, como acontecia com os antigos marinheiros gregos que ouviam o canto da sereia e eram atraídos para a destruição. Essa é uma explicação plausível quando se toma consciência de que o DNA que está sendo explorado pelo vírus não passa de um feixe de vibrações. Se essa explicação é válida, então o remédio é reformar a sequência inadequada de sons, usando-se o som primordial do Ayurveda, conhecido como Shruti, nos textos sânscritos, a partir do verbo que significa ouvir. Esses sons são basicamente como moldes de cerâmica. Colocando-se o molde na sequência distorcida, consegue-se realinhar o DNA rompido. Esse tratamento é sutil e delicado em seus efeitos, mas alguns resultados preliminares têm sido muito interessantes. Uma vez restaurada a sequência de som, a espantosa rigidez estrutural do DNA novamente o protegerá contra novos rompimentos. Creio que no futuro próximo, o Ayurveda florescerá e nos ajudará a criar uma nova medicina, uma medicina de conhecimento e compaixão. Sob seu melhor aspecto, a medicina atual já contém esses ingredientes. O sistema médico enfrenta problemas, mas seus males são transcendidos por pessoas delicadas. Elas serão as primeiras a ver que o Ayurveda não entra em conflito com sua profissão de médico. O Ayurveda só pode auxiliar o processo de recuperação e trazer a cura até nosso controle. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.